podia ter fugido, mas escolheu morrer. Você foi enganado pelo Toy Story e eu posso provar. Lembra do Buzz tomando chá com bonecas sem cabeça? A Pixar chamou ela de irmãzinha. Mas a verdade é muito mais suja e política. Ela era a cunhada da Maria Antonieta e a irmã de Luís XVI, que não conseguiu se salvar. Madame Elizabeth viu 24 cabeças rolarem antes dela. E o mais bizarro, ela podia ter fugido, mas escolheu a morte em família. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai descer nos porões de Versalhes para entender por que essa mulher preferiu a guilhotina à liberdade. Elizabeth Marie Hélène da França, que seria conhecida pela história como Madame Elizabeth, nasceu em Versalhes no dia de hoje na história, 3 de maio de 1764. Filha mais nova dos 4 filhos sobreviventes do Delfim Luís e da Maria Josefa da Saxônia, que eram os pais do Luís XVI, o Charles X, além da própria Elizabeth. O pai morreu quando ela tinha menos de 2 anos, a mãe morreu quando ela tinha 4. Então, a Elizabeth cresceu em Versalhes sob os cuidados da corte e sob a tutela de uma governanta chamada Madame de Marsan, e numa corte que estava, sem que quase ninguém percebesse ainda, nos últimos anos de um mundo que ia desaparecer. Versalhes, no final do século XVIII, era uma máquina de aparências tão elaborada e tão específica que qualquer pessoa criada dentro dela desenvolvia uma segunda natureza, inteiramente dedicada à navegação de um ambiente onde tudo tinha peso hierárquico e político. A Elizabeth cresceu, entendendo que a vida privada era um conceito que existia em teoria, mas não na prática, quando você era filha da França, o título específico reservado para as princesas da família real. Ela era descrita como piedosa além do protocolo, discutia com seu padre e confessor questões religiosas e desenvolveu ao longo da vida um compromisso com a caridade prática, que a levou a se envolver diretamente com o cuidado de doentes e de pobres, de uma forma que era incomum para o nível aristocrático que ela vivia. A Madame Elizabeth, então, viveu na sombra de 2 eventos que definiram a percepção que a história tem do período: o casamento do irmão mais velho, Luís XVI, com a Maria Antonieta, em 1770, e a Revolução Francesa, que começou em 1789. Entre esses 2 pontos, ela existe nos registros históricos, principalmente como membro da família real com menos importância. Ela nunca casou. Claro que tiveram propostas e negociações diplomáticas ao longo dos anos, mas em algum momento, lá pelos anos de 1780, ficou claro que o Luís XVI não ia forçar um casamento de uma irmã que claramente preferia ficar com a família em Versalhes, o que mostra que ele era um pouco mais humano do que a maioria dos reis eram com as irmãs, né? Enfim, as suas cartas do período, as que foram preservadas, mostram uma mulher que tinha encontrado uma forma de existir dentro das restrições da vida cortesã que era satisfatória para ela. Ela administrava propriedades em Montreuil, uma pequena casa nos arredores de Versalhes que o rei tinha dado para ela, e mantinha correspondência com amigas, cuidava de pessoas doentes nas redondezas e era, dentro dos limites que a sua posição permitia, uma versão mais quieta e mais prática, com piedade, mais do que qualquer coisa que a corte de Versalhes normalmente produzia. E o que ela era não política. A Maria Antonieta era política, ela era envolvida às vezes de forma muito imprudente naquelas negociações da corte que definiam favores e os cargos de influência. A Elizabeth tinha opiniões sobre questões religiosas e morais que ela expressava com clareza, mas as intrigas do palácio não eram o espaço que ela queria se meter. Bem esperta, né? Pena que isso não a salvou. Ela gostava muito do irmão, gostava também da cunhada, apesar das diferenças temperamentais, porque Maria Antonieta era muito extrovertida, social, interessada em moda e entretenimento de uma forma que a Elizabeth não era. Mas ela tinha afeto e lealdade a Maria Antonieta, e quando as coisas começaram a cair por terra, essa lealdade se tornou o centro de tudo. Em julho de 1789, a Bastilha caiu. E o mundo que a Elizabeth conhecia começou a se desfazer, com uma velocidade que ninguém tinha antecipado.
A família real foi trazida de Versalhes para Paris em outubro de 1789, numa procissão que parecia cortejo, mas também era custódia, e ela estava rodeada por uma multidão que tinha marchado de Paris até Versalhes para buscá-los. Versalhes ficou vazio. E a família real ficou nas Tuileries, que era um palácio real, mas funcionava também como uma prisão, enquanto a Assembleia Nacional decidia o que ia fazer com eles. As pessoas envolvidas da aristocracia e até da família real, que não fossem a família real, tinham duas alternativas: ficar e deixar o pau torar ou fugir. Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come, alguma coisa assim. Os irmãos do Luís XVI, os condes de Provence e de Artois, que viriam a ser Luís XVIII e Charles X, partiram e sobreviveram. A Elizabeth podia ter ido, existiam oportunidades e tinha uma rede de apoio fora da França, mas ela ficou, mesmo com os conselheiros, os amigos e os próprios conselheiros do rei terem dito para ela picar a mula. Ela simplesmente disse: não vou abandonar meu irmão, não vou deixar a família. O que quer que acontecesse ia acontecer com ela presente. Mas essa decisão não foi de uma pessoa ingênua. Ela já tinha 30 anos e compreendia a situação política para saber que era muito arriscado. Aí, em junho de 1791, foi aquela tentativa de fuga da família real que eu contei para vocês. Ela estava junto. Aí a família real foi cercada, presa e trazida de volta para Paris, numa viagem de 3 dias, sob escolta armada. Eles então tinham sido pegos em Verenas, que foi o ponto sem retorno para a família real francesa. Antes dela, tinha alguma possibilidade, pelo menos na teoria, de que a Revolução produzisse uma monarquia constitucional e deixasse lá o Luís XVI como rei, com aqueles poderes limitados, mas ele não ia morrer. Só que depois dessa tentativa de fuga, havia uma traição, né? O rei tinha tentado fugir, tinha tentado se unir com exércitos estrangeiros. Então, ele tinha confirmado que a ordem constitucional ele não tinha aceitado de jeito nenhum. Eles seriam executados. Só que aí você pensa comigo, você também não tentaria fugir? Não tem muito o que dizer. Aí, em agosto de 1792, uma multidão de mulheres atacou as Tuileries, o palácio foi tomado e a família real foi retirada às pressas e levada para a Assembleia Legislativa. Lá, eles passaram horas num espaço bem pequeno, enquanto lá fora estava tendo um massacre. Os guardas suíços que estavam protegendo o palácio foram massacrados e o número de mortos varia, né, pelas fontes, mas fica em torno de 600 pessoas. A Elizabeth estava presente para tudo isso e viu. Aí, depois daquela noite, a família real, junto com a Elizabeth, foi transferida para a Torre do Templo, que era uma antiga propriedade da Ordem dos Templários, lá em Paris, que tinha sido adaptada, nesse caso, como prisão. Tava o Luís XVI, a Maria Antonieta, os 2 filhos do casal, o Luís Carlos, que morreu, eu já falei para vocês, e a Maria Teresa, que sobreviveu até o final e até virou rainha. Preciso contar sobre ela em outro vídeo. E a Madame Elizabeth também. As cartas que ela escreveu lá na Torre do Templo mostra que ela tinha chegado de uma forma a uma paz sobre o que estava acontecendo. Ela levou isso para o campo espiritual. Então ela acreditava que existia uma ordem de coisas e uma ordem de acontecimentos que ela não entendia, mas que ela confiava nos planos de Deus para o futuro. Coitada. Nesse período, ela continuou presente, cuidou do irmão, da cunhada, das crianças e também não cedeu à desesperança, né? Porque para ela estaria sendo infiel à convicção que tinha levado ela até então. O Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Elizabeth ficou. Maria Antonieta, 16 de outubro de 1793. Elizabeth ficou. As crianças foram separadas da mãe antes disso. Delfim foi levado para a custódia, separada e morreu em 1795, como eu comentei no outro vídeo, de uma forma que a gente não sabe o que realmente aconteceu. E aí, por quase 2 anos após a prisão na Torre do Templo, ela estava lá. Ela ficou até não poder mais ficar. Em maio de 1794, a Madame Elizabeth foi levada do templo para o Tribunal Revolucionário. O julgamento foi daquele tipo que
eles tinham desenvolvido para processar inimigos da Revolução no período de terror, rápido, com resultado pré-determinado, com acusações suficientemente vagas para que ninguém fosse contra. O período do terror, que foi de setembro de 1793 a julho de 1794, aproximadamente, quando Robespierre foi ele mesmo guilhotinado, foi o momento mais intenso das execuções da Revolução Francesa, com estimativas entre 17 mil e 40 mil mortes, dependendo de como você conta e quais categorias você inclui. A lógica do terror era que a revolução estava em perigo de inimigos internos, que precisavam ser eliminados antes que destruíssem o que eles tinham conquistado, igual aconteceu na Revolução Russa. Na prática, isso significava que qualquer pessoa que fosse identificada como inimiga da República por eles, por qualquer combinação de nascimento, comportamento passado, associações ou até denúncias, podia ser processada e executada com uma velocidade que nem dava tempo para defesa. A Madame Elizabeth foi presa e executada em maio de 1794, 2 meses antes do fim do terror, 2 meses antes do Robespierre cair. Se o calendário tivesse sido diferente, ela podia ter até sobrevivido até o período posterior, quando muitos dos prisioneiros foram libertados. Esse detalhe do timing, de forma histórica, é insignificante, porque a revolução não funciona por calendário, mas é o tipo de dado que a gente vê que algumas tragédias podiam ser evitáveis, né? Claro, não tinha nada de inevitável sobre a morte específica da Elizabeth no dia específico em que aconteceu, além da estrutura política que tornava esse tipo de morte possível, numa velocidade muito rápida. A única filha sobrevivente do Luís XVI e da Maria Antonieta, Maria Teresa, que tinha 16 anos, quando foi finalmente libertada do templo em 1795 e trocada por prisioneiros franceses detidos na Áustria, passou o resto da vida lembrando da tia. E antes de terminar, tem um detalhe final. Na execução da Elizabeth, que aparece em vários relatos e os historiadores tratam como provavelmente verdadeiro. Quando ela chegou no cadafalso, ela foi a última das 25 pessoas a serem executadas naquele dia. Então significa que ela passou todo aquele tempo assistindo às mortes antes dela mesma. E os relatos descrevem que ela estava falando com condenadas naquele período, orando em voz alta e mantendo uma presença totalmente serena, que nenhum dos observadores tinha esperado. Ela tinha então escolhido ficar porque não ia abandonar o irmão. O irmão tinha sido guilhotinado 16 meses antes, a Maria Antonieta 7 meses antes. Os filhos do irmão tinham sido separados e estavam perdidos. Ela não sabia onde os sobrinhos estavam. Não tinha mais ninguém para quem ela fosse ficar. E ela ficou mesmo assim. Enfim, ela chegou ao cadafalso em maio de 1794 como consequência direta de cada escolha que ela tinha feito livremente desde lá de 1789 que ela podia fugir. Agora voltando ao Toy Story, porque a piada do Buzz Lightyear é real, mas ela precisa ser desmontada. Essa cena tá no primeiro Toy Story, de 95, quando o Buzz encontra as bonecas sem cabeça no quarto do Sid e o garoto perturbador, vizinho do Andy, diz: um minuto você tá defendendo a galáxia e de repente você tá tomando chá com a Maria Antonieta e a irmãzinha dela. A referência é macabra. As duas bonecas sem cabeça estavam representando as duas mulheres guilhotinadas. E é o tipo de piada que funciona, porque o público adulto entende de uma forma que a criança não entende completamente. O erro é de parentesco. Elas eram cunhadas, não irmãs. A Maria Antonieta era austríaca, da família Habsburgo, e a filha Maria Teresa da Áustria também. A Elizabeth era francesa, família Bourbon, irmã do Luís XVI. Elas se tornaram cunhadas quando Luís casou com a Maria, em 1770, e a Elizabeth tinha 6 anos. Então, elas cresceram juntas na corte de Versalhes, mas não eram irmãs de sangue. O problema dessa piada é que ela usa a morte de duas mulheres reais como material cômico, sem qualquer contexto sobre quem elas eram, o que aconteceu com elas e por quê.
e transforma uma catástrofe humana enorme numa referência de desenho animado. Porque a história real da Madame Elizabeth é mais interessante do que a piada permite entender, não porque seja mais pesada, é mais pesada, mas porque é mais humana. É a história de alguém que tomou decisões ativas, que calculou o custo e aceitou o custo quando ele chegou. Isso, claro, não torna a guilhotina aceitável, não torna o terror justificável e não transforma em razoável a execução de 30 pessoas num único dia, mas coloca a Elizabeth onde ela pertence, não como uma boneca sem cabeça numa piada da Pixar, mas como uma pessoa que existiu, que fez escolhas e que pagou pelo que tinha escolhido, com uma coerência que é difícil de não aceitar, mesmo discordando de tudo que a levou aquele cadafalso para perder a cabeça na guilhotina. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. E se você gostou muito, 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 aproveita e se torna membro. Eu vou gostar muito de ter você mais por perto e também você vai me ajudar a trazer conteúdos e continuar trazendo conteúdos para vocês todos os dias aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.